Olá! Nesse mês de março, mês das mulheres, o programa Cardápio de Primeira está para lá de especial, com convidadas maravilhosas, e essa noite eu tenho a satisfação de entrevistar uma grande empresária que é formadora de opinião aqui em Goiânia, que faz história no nosso estado. Recebam comigo Helena Ribeiro. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente num programa que é prazeroso. Nós estamos aqui com a chefe Ana Maria e com o nosso outro chefe que eu não conheço, vou conhecer hoje, o Mariano. E é um prazer estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo gostoso. Helena é uma grande mulher que representa muito a força feminina no nosso estado, tem uma trajetória incrível, não só profissional, como também na família, né, na construção de uma família, de filhos. Então, a gente tem um papo aí para lá de incrível para saber um pouco mais da trajetória dessa profissional, Helena Ribeiro. Aguardem, porque é no próximo bloco. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta no nosso segundo bloco, agora ansiosos para saber mais da vida de Helena Ribeiro. Helena é uma grande empresária aqui na nossa cidade, né, de Goiânia, no nosso estado de Goiás. E eu queria saber, Helena, antes de tudo, eu gosto muito de saber mais sobre a história de cada convidado. Então, a minha primeira pergunta é: Helena é goiana, a família é natural daqui? Me conta um pouco mais da sua história desde o início da sua trajetória. Eu, na verdade, sou filha única de pais mineiros que vieram para Goiás, na região de Rio Verde, Uruana, Ceres, família que vieram de Minas para lá. E, na verdade, eu sou filha única do segundo casamento da minha mãe. Minha mãe ficou viúva aos 29 e casou com um forasteiro. E eu fui morar em Petrópolis, quando eu tinha 3 anos de idade. E em Petrópolis, só fui eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Eu ainda tinha mais 3 irmãos que ficaram num colégio interno em Ceres, junto com a minha tia. E em Petrópolis, eu acho que eu fui privilegiada. Eu tive o prazer de conviver num ambiente que era um conto de fadas para mim, como criança. Eu ia muito lá no castelo do Dom Pedro, mas eu morava na periferia. Então eu separava muito bem as casas cor-de-rosa da casa branca de janela azul, eu era, na verdade, plebeia, mas eu queria ser princesa, rainha lá daquela, e eu falava, um dia eu vou ter meu próprio castelo. Que lindo! Porque eu achei lindo aquele lugar, eu gostava muito de ir com meu pai, passar os finais de semana passeando pelo castelo e por Petrópolis. E vim para Goiânia muito jovem, eu vim ainda com 12 anos, estudei em Goiânia
Fiz toda a minha carreira, me formei em psicologia, depois eu tive um desafio enorme, que foi participar do startup do Castros Hotel, com uma turma de implantadores internacionais, foi muito bom para a minha carreira. Nesse momento, então, eu quis me aperfeiçoar e fiz Fundação Getúlio Vargas, aí eu fiz administração, mas eu fiz em São Paulo, eu ia e voltava sempre, e naquele ano eu fiz um trabalho muito, muito legal com o Castros, que me rendeu um prêmio. Aqueles 5 minutos de sucesso, saí nos jornais, saí até no Correio Brasiliense, ganhei o prêmio profissional do ano em RH com o projeto do Castros. E nesse inteirinho eu falei, eu vou abrir uma empresa especializada em uma boutique para trabalhar com hotelaria no Brasil. Uau. E estava naquele auge da Encol, abrindo vários hotéis, especialmente em Brasília e aqui. E eu tive essa satisfação de continuar lá no Castros. Isso foi da década de 90, início quando estava abrindo o hotel, Sim. 89. Aí, década de 90, eu resolvi abrir minha empresa. Que bacana. Que era empresa com Z, que era Z de gente fazendo diferença. Porque tinha uma teoria, antigamente, que falava que é da teoria X, que quem faz a diferença é os gestores, os líderes. Mas daí veio uma outra contraposição, dizendo que a teoria Z dizia o seguinte, olha, não adianta ser só um bom líder, você tem que ter pessoas que querem, que têm perfil para. E por quê? A vontade dessa pessoa vai fazer total diferença. Ela só abre, é uma porta que sobe por dentro, então a pessoa tem que querer. Não basta só você estimular e você liderar, ela precisa realmente querer. Dedicação. Para né? fazer a diferença. Então eu abri a empresa com Z, de gente fazendo diferença na sua empresa. A nossa empresa, ela cresceu tanto que passou a ser a líder nacional de 2012 até 2017, a gente liderava o mercado. Chegou a ter, em média, 90 mil empregados, sendo que na época das Olimpíadas, que a gente fez as Olimpíadas, a gente tinha 105 mil empregados. Por ano isso. Nossa. Por mês, uma média de 10 mil, né, variando aí, 9, 10 mil. Então foi um trabalho que a empresa cresceu muito, concorria com players internacionais, e eu queria muito abrir uma faculdade, que era a FGV, que me deu muito conhecimento. E eu trouxe a Fundação Getúlio Vargas para Goiás em 1999. Aí eu trouxe a FGV trabalhando em hotelaria, porque eu não tinha faculdade, e em 2005 a gente adquiriu uma faculdade, que é a Faculdade Exup, que trouxe a FGV para Goiânia, e isso para mim foi muito gratificante, porque era um marco, desejo melhorar a mão de obra, que era a minha matéria-prima, que era realmente através da educação. E hoje meus filhos têm também a FGV no Mato Grosso. E eu já estou nessa fase boa de sucessão. Eu agora só faço parte do conselho, não mais atuo como executiva. Naquela época, eu acho que quem acompanha a terceirização de pessoas, mão de obra temporária, só foi realmente legalizado a lei da terceirização em 2017, novembro. Então a gente trabalhava com vários CNPJ, entre eles um do governo, que eu tive muito problema para trabalhar com o governo. Hoje não trabalho mais com o governo. Foi realmente sofrido. Desafiador. Né? Desafiador, muito desafiador. Não me arrependo, mas foi uma escolha minha como CEO, entrar em mais um segmento, que foi Gov. E aí trabalhava com licitações, a gente chegou a ter 70 mil pessoas numa época só com o governo. Uau! Aí hoje muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Hoje eu estou num momento que eu tenho muito mais trabalhado como conselheira, eu faço parte, trabalho especialmente com mulheres. Que maravilha. Faço parte de um grupo chamado Winnie Woman, da Ernst Young, que lá eu sou conselheira desde 2013. Em 2012 eu fui escolhida, homenageada pela EY, que ela tem um programa mundial de homenagem a empreendedores master, homens e mulheres. As mulheres nunca ganharam e foram para Mônaco, mas eu vim depois, eu fiquei muito orgulhosa, porque foi Luísa Helena Trajano, foi Sônia Rez, e aí depois veio
veio eu e depois veio a Albenese, que é do Amigos do Bem. Então, nessa época, 2012, eu fui a empreendedora master do Brasil, representante feminina, 11 homens e uma mulher. Nossa. E aí, quando foi 2013, eu fui como conselheira e 40 mulheres fundaram, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer como voluntária, que é trazer mais protagonismo feminino. Isso me convida em que eu vou. Eu faço maravilha. vários papéis nesse sentido. Você tem lugar de fala para isso, né? Eu fui presidente do LID Mulher aqui em Goiânia. Sou ainda do Business Affair e de Mulheres Executivas da Anshan. E também do Mulheres do Brasil. Hoje eu estou no conselho, mas eu fui líder da área de educação nacionalmente. E aqui eu fui a líder do Grupo Mulher do Brasil por muito tempo. E é um trabalho que muito me agrada fazer. Não, isso é muito bom. Eu falo que é muito importante você ter um lugar de fala para você mostrar através da sua própria história que é possível, né? Sim. Então, é muito importante você ter uma história e contar através dela que é extremamente palpável você como mulher, né? E aí a gente entra na pauta de gênero, nesse mês tão importante de conscientização, que é o mês da mulher, não só pelo fato de ser mulher, mas a mulher também em suas múltiplas versões. Você contou a sua história, né, de maneira cronológica e várias conquistas que você teve ao longo do caminho e os desafios também enfrentados, porque você começou como uma empresa, como CEO de uma empresa, numa época que era, digamos, desafiador, que era complexo uma mulher estar à frente de uma grande empresa e dialogar não só com a esfera privada, mas como também a pública, né? Você sabe que isso não mudou muito? Jura? É impressionante como, assim, eu costumo dizer que tem poucas mulheres que chegam lá onde normalmente os homens chegam, que é ser uma fundadora, presidente de uma empresa acima de 300 empregados. Às vezes ela é sócia, é também administradora, é o braço direito do negócio, mas quem fundou, quem chegou lá primeiro foi o marido, por exemplo, ou o sócio. Que não é demérito, mas Não mostra é. que é o É comum. difícil, é E difícil. que as mulheres que furam essa bolha são completamente fora da curva. Né? E às vezes a escolha também, porque não é fácil você abdica de muita coisa, né? Você delegar, e tem um papel que não se delega, que é o papel de mãe. E aí para mim foi a minha grande, assim, realização e ao mesmo tempo foi um caos da minha vida, né? Porque meu primeiro filho eu tive quando a minha empresa tinha nascido há 2 anos. Aí eu tive o primeiro filho, então foi tudo junto, né? O filho, empresa e o filho mesmo. E foi bastante desafiador. Hoje eu tenho 2 filhos, sou super feliz, super realizada. Minha filha já está me sucedendo, meu filho já fez isso tempos atrás, hoje ele está mais carreira solo, não quer mais tocar. E eu sou super feliz nesse papel, que é o papel de mãe que não se delega. Sem dúvida. E o quanto é importante ter os pais próximos ali servindo de inspiração. Como é bom, o bate-papo tá maravilhoso, mas eu quero saber aí do nosso chefe o que ele tem de entradinha deliciosa para nós nessa noite tão especial. Priscila, hoje eu trouxe para você, para nossa convidada Helena, um tartar de tomate seco sobre uma base de sour cream e uma massinha assim crocante para vocês também, tem um contraste no prato. Que delícia! Isso é para abrir o apetite, Helena. E chegando aí com esse cheiro maravilhoso aqui no nosso estúdio, eu queria saber, Helena, você falou muito sabiamente sobre a questão da sucessão. A gente vê aí, e eu como advogada que atuo em direito sucessório, em agrário e direito de família, o quanto estatisticamente é complicado para as famílias ceder a mão do controle. Isso eu falo dos avós, dos pais, o quanto isso é complicado, mas é necessário, porque a gente vê aquele ditado que é o ditado que foi mais certo por muito tempo, que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Existe uma porcentagem, eu acredito que
estatisticamente isso do ano passado, que foi uma matéria que eu li, que apenas 70% das empresas conseguem fazer uma sucessão que vá até a terceira geração. E aí você falou que está no conselho agora, né? Só dando pitaco, digamos assim, e queria que você contasse para nós como foi essa experiência de abrir mão do controle. É lógico que a educação familiar, né, de pais, não só para a formação do caráter, mas também para sentir vontade de empreender, que é um desafio no Brasil. Como que foi para você abrir mão, não só abrir mão do controle, mas poder acompanhar e ver a evolução dos seus filhos dentro da empresa? A primeira coisa eu queria dizer que sem você confiar e acreditar que os filhos estão preparados é muito mais difícil. Então, uma das coisas que, como eu sou da área de educação, entre no nosso negócio e de educação de alto nível, eu sempre coloquei meus filhos nos melhores escolas. Então, isso foi o que eu pude realmente investir, eu fiz. Meu filho fez EA, o curso de CEO, ele fez, lá nos Estados Unidos, ele morou por um tempo, 90 dias lá para poder estudar, em Stanford, e depois, além de fazer FGV. Depois a Isadora, ela foi para Califórnia, e depois ela foi para FGV no Rio, e aí depois ela foi para Holanda. E são meninos super preparados que não deixaram de estudar, porque você está sempre se preparando. Então, eles são preparados, eles estão se preparando ainda, são jovens, a Isadora está com 26, o João Pedro está com 34, Bem jovem. né? Ainda não casaram, eu quero ser avó logo, eles vão casar todos os dois. Um casa agora, outro ano que vem, Que bênção. então eu estou feliz com isso. Mas ainda assim é muito difícil, é bobagem você criar um negócio, achar que ele... Porque eu sempre tive sócios, ter sócios é muito bom. Ruim com eles, pior sem eles. Sem dúvida. É o somatório de forças, É, né? E eu tive sócio, a minha empresa é totalmente familiar, porque o meu marido trabalha comigo. A gente meio que dividiu, ele era diretor-geral e sócio na faculdade, e eu na empresa, no grupo empresa. E eu formei pessoas, eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje, que entraram, tem um de 15, outro de 14, outro de 18, que são os meus líderes, né? As pessoas que realmente se transformaram em sócios, e hoje eu estou passando sucessão. Que eles me chamam de mãe profissional, e eu acredito que eu sou mãe profissional. Sem dúvida. Isso Então é uma demonstra, né? sucessão também, não só para os 2 filhos, mas também para os filhos profissionais. Sem dúvida. E é difícil, até hoje, eu fico ali querendo, porque eu sou uma pessoa controladora, não tem jeito. Além de eu ser controladora, eu acho que aquilo eu fiz, e olha que o tempo muda, as coisas mudam. A minha filha já chegou agregando robôs, porque eu trabalhei sempre com gente, com muita gente, e muito na área de serviços, hotelaria principalmente. Mão de obra hoje está muito complicado em várias áreas, vários segmentos, especialmente mão de obra operacional. Então ela já chegou, já está inovando, muita inovação, já trazendo robôs para agregar, robô da área de limpeza, da área de serviços de hotelaria, e já está fazendo mudanças. Então isso também nos dá um orgulho e uma certeza que a gente está no caminho certo. E aí relaxa um pouco para poder entregar cada vez mais. Mas também não dá para você não acreditar que é errando que se aprende. E o erro faz parte da jornada, e acho que é por aí. É verdade. Para entregar tem que errar, e erro é aprendizagem. Não pode permanecer nele, mas é sempre uma aprendizagem muito boa. É verdade, é verdade. Vamos experimentar essa entradinha maravilhosa, e assim, é muito bacana você falar com orgulho dos seus filhos, e um fato importante e curioso que eu queria te perguntar, é também assim, eu vejo pela experiência de escritório, em muitas famílias onde os pais influenciam, estimulam os filhos a estudar fora, e aí muitos deles acabam não voltando. Como que foi para você, assim, ter 2 filhos jovens que conseguissem especializar fora e conseguir, e também terem interesse de voltar para o Brasil para realmente dar continuidade num investimento, numa empresa da família?
Interessante essa pergunta, porque me lembra 2 momentos com os 2. O João Pedro, que é o mais velho, ele fez um curso de sucessão que a própria EY, quem é Filhos de Empreendedores Master, encontra com cada filho de empreendedor master do mundo, que são 50 países que fazem parte. E o João Pedro foi para Stanford. Nesse curso de Stanford, ele resolveu não me contar o que ele quis, porque lá é um curso para você estudar o case e saber se quer suceder. Eles ainda muito jovens. E daí ele não voltou. Ele falou, mãe, vou ficar por 90 dias viajando para os Estados Unidos, que é meu sonho. E aí alugou um carro e sozinho os amigos foram tudo para os seus países de origem. Inclusive tinha um outro amigo dele daqui do Brasil, que veio embora também. E ele foi embora viajar sozinho. E eu fiquei na dúvida, eu falei, e agora? Ele falou, quando eu chegar eu te falo. Isso aqui faz parte da minha decisão, fazer essa jornada sozinho. Quando ele voltou, ele já chegou de terno e falou, estou pronto para assumir onde é que você acha que ele deu. Eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha sonhado. Ele fez estágio na empresa desde os 17. Ele já tinha 3 anos dentro da empresa na área de comercial e marketing. Aí ele assumiu em São Paulo o time comercial e foi muito bom. Depois ele, por um problema pessoal, que foi um acidente que aconteceu com ele na vida, ele resolveu mudar de rumo totalmente. Não quis mais trabalhar como executivo do negócio e nem em São Paulo. Não quis mais. Então ele veio e agora vai casar recentemente. Que bom. Mas ele cumpriu o propósito dele naquele momento, e fez um né? trabalho maravilhoso. Que bom. A Isadora, ela também fez esse mesmo curso, só que ela estava ainda muito nova. Ela fez em St. Gallen, na Suíça. E lá também era o mesmo propósito, de estudar e ver se queria. Ela saiu de lá assim, enlouquecida para ser sucessora. Ela queria porque queria realmente. E ela não queria educação, ela queria o negócio de gestão, outsourcing, né? de mão de obra mesmo. Que Então ela já incrível. saiu assim com outra cabeça, eu quero já de cara. Eu acredito muito em vocação, sabe? A pessoa, ela não basta só querer, mas ter realmente um feeling para aquilo ali, e que muitas das vezes pode ser temporário, como foi de seu filho. E quantas pessoas que eu conheço, que são mais velhas, que se reencontram no propósito, em outra área, depois de mais velhos. E isso, você vai ter netos, né? Seus filhos vão casar agora, estão na iminência de construir uma família e virão os netos, e aí vai criando uma solidez. E por incrível que pareça, é algo curioso, eu não sei se você sabe, Goiás é um dos estados que mais trabalham a sucessão familiar. O quanto é Sim. importante. A gente tem grandes empresas aí, a JBJ, a gente tem a São Salvador, então a gente tem a sua Jales. o Jales, a gente tem também José Alves, José né? Alves fez um trabalho maravilhoso, faz ainda. Trabalha essa questão da sucessão familiar, e que são realmente cases de sucesso para mostrar que vale a pena e que é possível trazer isso e expandir dentro da família, gerando interesse e cada vez mais elevando a marca para um futuro promissor. E como isso é importante, Priscila, nós fazemos parte, eu com a Isadora só, que o João Pedro não mais está no negócio, de um programa da Anshan Nacional chamado Famílias Empresárias. Então você faz uma imersão com várias famílias empresárias do Brasil inteiro. Inclusive, assim, grandes empresas que nasceram para durar, tipo a Randon, que já está na 3ª, 4ª geração. Então tem grandes famílias lá da 2ª geração, da 3ª, da 4ª. E a gente faz parte desse grupo. E essa troca é muito rica, isso engaja, isso traz, assim, conhecer a experiência do outro, que parece que só a gente é que acha difícil, mas não é. Todos os segmentos, todo o negócio, a gestão, não importa o segmento, importa que a gestão é muito parecida. Né? Você, para ser assertivo, você realmente tem muitos passos dentro da liderança e dentro da gestão que você precisa cumprir, porque então o negócio morre. E inovação é uma delas, e realmente faz toda a diferença. A empresa que não olha para esse lado, ela fica para trás. Quantas empresas ficaram obsoletas e não fazem mais parte do mercado porque não viu o que está acontecendo lá fora? Então você tem que estar sempre observando o contexto,
e tendências. E esse trabalho de famílias traz muito isso, traz muito essa experiência, essa troca. E está muito bom fazer esse trabalho junto com a minha filha. Que bom. E duas mulheres se entendem, né? Com certeza. E a gente tem muito papo pela frente agora, no próximo bloco, falando um pouco mais da carreira profissional e da dedicação que ela tem em órgãos, né, públicos aí, à frente de grandes lideranças públicas, mas no próximo bloco, porque agora a gente vai experimentar essa entradinha que tá para lá de especial. Já já. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. E agora estamos em nosso bloco mais esperado, no local mais desejado, que é onde a gente vai apreciar o nosso cardápio de primeira. Mas antes, eu quero saber mais da vida de Helena Ribeiro, agora na esfera política, que não deixa de ser política, né, Helena? Que é o engajamento que ela tem desde muitos anos na esfera pública, né, se dedicando e mostrando o potencial que ela tem de ajudar as pessoas, de poder colaborar para que a gente tenha um estado, um mundo melhor. Então, Helena, eu queria... hoje você está à frente, né, do Conselho das Cidades, do CODESE, e eu queria que você contasse toda a sua trajetória na esfera pública, como que você gerou esse desejo de se dedicar, né, sair um pouco da esfera privada, embora a sua empresa tenha atuado tão ativamente no governo, mas assim, dedicar a sua expertise no cenário público para poder trazer melhorias, né, agora à frente do conselho, mas assim, conta um pouco da sua carreira, eu sei que você é diretora lá da CIEG também, foi vice-presidente, conta um pouco da sua carreira nessas entidades, como que foi, e atualmente, quais são os seus trabalhos que eu tenho ouvido só elogios frente ao CODESA? Na verdade, eu hoje estou como presidente do Conselho da Cidade, não foi uma escolha como uma candidata, não me lancei como presidente. Eu era vice do último presidente e ele teve que optar por uma carreira mais executiva e ele tinha ainda 2 anos de mandato, que era 2025, 2026, e eu estou como presidente assumindo, mas não era um desejo meu. Inclusive, acho que saiu antes no jornal, Vanderlan me convidou para ser vice, porque ele era candidato a prefeito. Tá lembrado? Então, Lembro. eu falei, Vanderlan, eu sou um ser político, não tem como um empresário, um empreendedor não falar, não pensar e não discutir política. Tudo é política, não? Tudo é política. Porém, não partidária, eu não quero assumir, você me desculpa. Eu falei, não, Helena, aceita. Falei, não vou de jeito nenhum. Me desculpa. Então, eu realmente... Seria uma grande... eu não tenho desse essa pretensão de seguir carreira política partidária. Agora, em entidades, eu sempre gostei de olhar um pouco, ter um olhar
como empresária, de devolver para a minha cidade, né, da sociedade civil onde eu atuo, onde me deu tanto meu negócio, onde me acolheu, devolver um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e da minha contribuição para as entidades. Então, como eu te falei, eu estou desde 2013 no LEAD, na Ernest Young, e agora na CIEG foi um convite quando a Helenira era presidente. Eu entrei como diretora e no primeiro mandato do presidente Rubens, ele me convidou para vice. Então eu era vice antes da Marisa. Bacana. E por quê? Porque eu acredito muito no trabalho, acho que o Rubens faz um belo, um grande trabalho, e antes dele era o Euclides Barbo, que é um grande parceiro. Codese é um projeto maravilhoso, eu fiquei muito interessada em fazer parte quando eu fui convidada. Por quê? Porque está trabalhando a cidade onde eu moro, porque está melhorando a qualidade de vida dos meus filhos, da minha família, dos meus futuros netos. O Codese tem um propósito que me encanta, né? Ele é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico da cidade. Ele é formado pela sociedade civil, ele é apartidário, mas os grandes empresários e os grandes presidentes de entidade fazem parte da diretoria ou do conselho junto comigo. Eu presido o conselho, eu sou a única mulher presidente dos Codeses do Brasil. Também esse é um desafio. Incrível. E também é uma coisa interessante de experimentar. E estou gostando muito de estar podendo contribuir com a nossa Goiânia, com o nosso prefeito. Nosso prefeito é o nosso síndico e eu faço parte do conselho. E tenho navegado ainda timidamente no meio político, porque não é minha praia, eu nunca realmente convivi com políticos, mas nunca cheguei perto, nunca muito perto, né? A não ser que no segmento que eu trabalhava com alguns negócios, né? Mas era muito... Superficial, né? Eu ficava muito distante, eu não chegava na operação, está muito próximo. Convivia, sei como funciona, mas no dia a dia, ser um ser político, saber como lidar, navegar nesse meio, eu estou aprendendo. E estou aprendendo muito com grandes líderes. Fico muito feliz que dentro do Codese as grandes lideranças estavam lá. Então, assim, o FEComércio, a OCB, a FAEG, a FIEG, todas as federações, a ACIEG, então todos eles são conselheiros ou são membros ou são diretores. Antônio Carlos é meu vice, me dá super apoio, então pretendo vencer o meu prazo de mandato agora em 2026 e dar oportunidade para outro, porque eu acho que é muito, muito bom fazer essa troca para Que seja mais uma mulher. que seja Tem- mais uma mulher, quem se candidata. Codesse tem poucas mulheres, viu? Isso, tá Bora para vendo? lá. Ah, realmente é algo muito promissor e você tem entregado um trabalho magnífico lá à frente. E é um fato curioso, e eu confesso que, para mim, é até triste de ouvir você dizer que num Brasil tão rico, e tão grande, tão plural, você é a única mulher que representa esse conselho no nosso país inteiro, no Brasil inteiro. Então, a gente mostra o quanto ainda as mulheres têm esse desafio, né, de estar à frente de lideranças empresárias, porque o Codese realmente é uma entidade de muita representatividade numa esfera tão rica que é o meio empresário, o meio empresarial que nós temos, e trazer mulheres, não só a questão de conquistar espaço, mas trazer mulheres que se interessam, porque hoje a gente tem uma gama muito extensa de grandes nomes no empresariado, nomes femininos que têm uma representatividade muito grande no Brasil, de grandes marcas, a exemplo do Magazine Luiza, né? E que precisa de mais nomes, porque entre 10 homens que se destacam, poucas mulheres ainda têm esses espaços de visibilidade para servir como inspiração para outras mulheres. E muitas das vezes, eu ouso dizer, e aí, embasado na minha limitação como profissional, que o advogado não deixa de ser empresário também, porque nós temos nosso CNPJ, a gente também tem os desafios, né, de ter uma estrutura de funcionários, de trabalho, enfim, mas assim, o quanto a mulher, ela é pluri, né?
a mulher cuida da casa, a mulher casa, igual a sua filha, já preocupada em casar e logo ter filhos, então, e tem essas pausas. Então, a mulher, muitas das vezes, não consegue encontrar um espaço na sua agenda multidisciplinar de trazer mais voz. A mulher que ela se destaque, e isso tem uma pesquisa que eu achei interessante, que eu li no início do ano, que as mulheres que representam, que são CEOs, que têm um cargo de autoridade, de visibilidade, abdica de muitas coisas na vida, como casar, ter filhos e tal. Sim. E é uma seleção, infelizmente, natural, e que se a gente não puder contar com a empatia dos homens para ajudar, desde serviço de casa, de delegar mesmo para funcionário, desde compartilhar a maternidade e a paternidade, sendo responsabilidades ali, não vou falar iguais, porque a mulher ela carrega muito mais responsabilidade, como gestar, como amamentar, mas assim, conseguir dividir as atividades para que a mulher tenha mais espaço e consiga também construir histórias e de representatividade, não precise abdicar tanto da sua vida para alcançar. É como se você sempre tivesse que escolher entre família e sucesso, porque você, eu acredito que você tem essa consciência, você é uma exceção. Você conseguiu carregar 2 anos de empresa, que você disse, né? Teve o primeiro filho e estava no início da empresa e com os desafios, depois teve a segunda, né? O segundo filho, que veio uma menina e tal, e no olho do furacão e deu conta. E a gente falou de filhos, falou de empresa, a gente não falou do seu marido, que você tem um casamento consolidado aí, é um casal que eu admiro muito, eu olho, eu vejo a sinergia de vocês, e eu admiro bastante, porque é difícil a gente encontrar relacionamentos reais, verdadeiros, numa relação extremamente duradoura, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Vou fazer 35. Nossa. Em abril, agora, a gente faz 35. É um grande companheiro, e isso faz total diferença. Não é? Tocou, e hoje, eu sou o segundo casamento, eu sou sênior e ele também. Nós dois somos sênior em casamento. E lá em casa, os dele, que quando ele veio, ele tem 2 filhos. Então é os dele, o meu e a nossa. Eles adoram a nossa. Olha que beleza. Então é um grande companheiro em todos os aspectos. E cada vez mais eu observo no meu meio, né, de amigos, casais, que os homens mudaram bastante. Então é igual na época do meu pai, na época talvez do seu pai, que tinha o preconceito, né, de que o trabalho de mulher dentro de casa é só o seu. Eu tenho que ser o provedor lá fora e você tem que ser a manutenção da casa, dos filhos e tal. Hoje a gente consegue conciliar vários papéis e sempre conseguimos fazer isso, né? Mas os homens ajudar. Meu marido é um grande companheiro, é meu porto seguro, e ele sempre me apoiou muito nessa questão, inclusive quando ele veio, né, nós viemos para casar lá no 35 anos atrás, o meu filho estava muito novinho, né, estava recém-nascido. Nossa! Então, ele tinha 1 ano, o João Pedro estava com 1 ano e meio por aí. E aí ele virou pai do João Pedro, e depois veio a Isadora, e essa convivência, né, de muito tempo com os filhos dele e o nosso também. Vai ser uma família difícil, não é uma família pluri, mas é desafiador. Com certeza. É muito desafiador. E isso é a família moderna de hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E o meu marido, ele assume papel, às vezes ele levava a Isadora na médico para mim, ia na reunião de escola para mim, que eu estava viajando. Olha. Eu tinha 28 escritórios no Brasil e 1 nos Estados Unidos. Uau! Então eu viajava muito. E ele segurava as pontas. Aí, se não fosse uma pessoa colaborativa, um homem, um marido que gostasse de ver a mulher voar, porque é difícil, eu gosto muito de uma fala, que eu nem sei a autora, mas assim, é difícil você encontrar homens que amem mulheres que voam. Porque a maioria quer, em vez de ver voar e falar, minha mulher, ela pode voar, mas ela tem para onde pousar, é raro. E assim, vem mudando ao longo do tempo, mas a gente vê ainda
uma resistência de pertencimento, como se a gente fosse objeto de pertencimento. É minha, não, pode ser boa, mas não melhor que eu. Como se num casamento fosse uma competição, né, Mas Eliana? isso é uma cultura que é difícil ainda de... E olha, vou te falar uma coisa. Teve um estudo que foi feito, não sei se foi dentro do Mulheres do Brasil que eu tive acesso, e tem o Fórum Mundial também de Economia, que estuda muito a questão das equidades de gêneros, que diz que aqui em Goiás já foi um dos piores lugares para ser mulher. Ali em 2018, 2017, a gente era um dos piores lugares para ser mulher. Olha. E hoje a gente está num ranking horrível. Sim. Por quê? Porque dizem que tem uma origem muito, né, rural, da fazenda, que é mais tradicional nesse sentido, cultural, de que o homem tem que ser o provedor, eu sou o dono. Eu sou o dono. Você faz o que eu mando, né? Infelizmente tem E muita essa mudança tem vindo acontecendo nos últimos anos de uma forma bem significativa. Você vê hoje os nossos filhos, pelo menos o meu, esses casais que eu estou vendo, tanto o meu filho como a minha filha com os namorados, eles são eles dividem as atividades, sem preconceito. Mas E no como meu que é? marido ainda teve essa herança. O meu primeiro marido e esse ainda teve essa herança do preconceito, da cultura, do machismo mesmo. Você vê o tanto de que tem de feminicídio, Nossa. de violência doméstica. Goiás tem um índice muito alto. Muito. Tem muito a ver com isso. Muito a ver De com não isso. suportar essa questão da mulher ser independente, da mulher não querer mais a relação, da mulher tomar frente. Então isso é mundial, é global. E no Brasil é muito ruim ainda, muito ruim os índices. E a gente cresceu muito, de 2024 para 2025. Mas é muito, assustadoramente. Sem dúvida. E é bom a gente se ater aos dados, porque a gente não fala de achismos, né? É lógico que tem matérias tendenciosas, tanto para um lado quanto para o outro, mas quando você separa um tempo para você ver estatisticamente as questões, a gente vem de um crescimento gradativo, mas a lentos passos ainda, porque a gente ainda enfrenta uma resistência até dentro dos espaços de poder. A gente vê, eu entrevistei uma política e ela falou que ela teve ceifada o momento de fala dela, do presidente, dentro da Câmara. Por quê? Porque simplesmente desligaram o microfone dela. Aí você pensa, no século que nós vivemos, no espaço que a gente vem conquistando, simplesmente o presidente não concorda com a sua fala, em vez dele te dar a oportunidade de depois entrar com a concepção dele para gerar um debate produtivo, ele simplesmente desliga o microfone. É que a gente é minoria, né? Especialmente no mundo político. Infelizmente. Existe muita questão da cota, mas o respeito à mulher, e tem muitas mulheres significativas na política, que fazem protagonistas mesmo, que fazem um trabalho maravilhoso. Mas veja só, em todas as áreas de poder a gente é minoria. E ainda é difícil para eles também. Eu fico pensando, eu não critico, eu acho que tem que ter um trabalho de educação, de conscientização a partir da primeira idade, para os homens e para as meninas. Para ensinar Porque o básico, existem né? mães que são muito machistas e que criam filhos machistas. Exatamente. E isso é muito comum a gente ver. Então, isso para mudar, você precisa passar necessariamente por uma mudança na educação. Desde a E base, por isso né? que esse trabalho nosso do Mulher do Brasil, a gente começou lá com 40 mulheres empresárias. Hoje a gente tem mulher de todos os níveis. Não interessa, líderes de bairro, todos os tipos de mulheres. Mulheres poderosas, mulheres de várias classes sociais, econômicas, de tudo. Nós somos mais de 200, né? Mais de cento e tantas mil mulheres no mundo. Em qualquer lugar do globo onde tiver mulher brasileira, a gente tem um grupo Mulher do Brasil. Que incrível. Então é muito interessante as conexões que você faz. E como as coisas são parecidas lá no Japão, lá na Alemanha, lá na África. A luta continua, porque você vai ver o Fórum Mundial de Economia, eu gosto muito de acompanhar.
anualmente. Porque lá, quando eu comecei a acompanhar, a gente tinha 80 anos para trabalhar, para ter as mesmas oportunidades que os homens, especialmente no mundo dos trabalhos. E hoje já passou para 153 anos. Olha que loucura. Para chegar lá. Então, assim, a gente não pode esperar tanto, está piorando, né? E se você pensar bem, a mulher, ela estuda mais, ela está preparada, ela tem a inteligência, o conhecimento emocional, ela sabe lidar com times. Às vezes ela tem muito mais facilidade de lidar com time, né? De uma forma mais harmônica, mais de engajamento, mais engajamento. O jogo de cintura. Né? E mesmo assim, às vezes as próprias mulheres falam que preferem ter um líder homem. Eu falo, as mulheres que... É uma fala que eu falo e eu sempre hei de repetir. As mulheres que se unem não entendem as que competem. Por quê? Porque o mal, a gente é a maioria. Nós somos a maioria na sociedade, nós somos a maioria dentro da própria universidades. E na OAB, mas a gente compete entre si, é uma coisa muito... a gente se perde muito em futilidades, em competições internas mesmo, do próprio gênero. Em vez da gente unir, a gente entender que, olha, eu vou te ajudar a subir aqui, na próxima sou eu. Não tem uma empatia entre as mulheres, a gente cria uma rivalidade feminina sem necessidade, que muitas das vezes é fomentada através dos homens e que traz as mulheres machistas que acabam nos atrapalhando. Sim. Mas assim, o papo tá bom demais, mas esse cheirinho tá tentador e eu quero saber do nosso chefe aí, qual é o nosso cardápio de primeira dessa noite. Então, Priscila, hoje eu trouxe um polpetone e um espaguete puxado numa manteiga de sálvia. Espero que vocês gostem. Realmente é um cardápio de primeira. O cheiro tá maravilhoso. Que delícia. Muito obrigada. E essa carne aqui feita tudo aqui na nossa cozinha maravilhosa. Pois é, menina, que maravilha. E Helena, eu quero aproveitar esse cheiro maravilhoso aqui para dar uma pausa para a gente experimentar esse cardápio de primeira. Tá aprovado? Tá aprovadíssimo, cardápio de primeira. Que delícia. Antes de me degustar aqui, me esbaldar nesse prato maravilhoso, eu quero agradecer a sua disponibilidade para você vir contar um pouco da sua história, para que a gente possa conhecer, a gente sabe a potência que você é, o quanto você representa e nos honra, né? Esse mês das mulheres eu quero trazer, não que eu não traga, mas assim, valorizar ainda mais as mulheres que virão nesse mês, para mostrar a nossa força feminina em diversas áreas, e é muito bom saber o lado da Helena mãe, da Helena filha, né, de como você veio aqui para Goiânia, como você fez história. Então, que esse seja o primeiro encontro de muitos, que você brilhe aí no CODESE, se a gente não encontrar uma mulher à sua altura, que você continue o seu legado, a sua presidência à frente aí, que a gente possa ser uma ponte de estímulo e de admiração para tantas outras mulheres entenderem e perceberem que é possível. Eu que agradeço, foi super agradável. Você é uma pessoa que tem uma fala que é muito humana, que eu admiro muito a sua fala, eu te acompanho, e acho que você está de parabéns, seguir esse caminho ainda muito jovem, tem uma carreira enorme aí pela frente ainda, e acho que segue por aí. Muito você está indo muito bem. E fiquei muito feliz, porque conversar sobre temas como políticas, protagonismo feminino, empreendedorismo, a questão da mulher empresária, me empolga. E falar de contar história, porque eu acho que a gente gosta de contar a sua história, eu também me empolgo. Então foi super agradável e o cardápio realmente é de primeira. Ai, que bom. Então vamos apreciar esse cardápio maravilhoso e convido vocês a assistirem o nosso programa toda quinta-feira às 21 horas. Programa maravilhoso com mulheres incríveis, e também acompanhem todas as nossas redes sociais, todos os nossos programas da NoTV, porque você já sabe, as melhores estão aqui.